Eu estava em casa dos meus pais e decidi andar numa das motas deles. Ao virar uma esquina a alta velocidade, deparei-me com um esquilo parado no meio da estrada. Para evitar colidir com o animal, fiz uma curva brusca à direita e acabei por embater numa árvore. O impacto foi tão violento que precisei de uma cirurgia para recolocar os tendões da minha mão direita ao osso. No dia da operação, senti-me completamente perdido, pois nunca antes tinha passado por uma cirurgia. Quando começaram a administrar a anestesia nas minhas veias, conseguia sentir o líquido a percorrer-me o corpo. Subiu pelos braços, passou pelos ombros, desceu pelo pescoço e atingiu o meu peito. No momento exato em que chegou ao coração, ele parou. Fechei os olhos e, num instante, morri. Quando voltei a abrir os olhos, estava de pé num edifício de mármore absolutamente magnífico, o mais bonito e perfeito que poderia imaginar. Por mais que olhasse, não conseguia ver o fim daquele corredor interminável. À esquerda, vi portas enormes e impressionantes, que pareciam esculpidas diretamente no mármore. À direita das portas, cerca de 1,5 metros mais afastadas, estavam mesas grandes, cada uma com 4 bancos à volta, para as pessoas se sentarem nas extremidades. Durante todo este tempo, havia um homem ao meu lado, que me sussurrava ao ouvido direito. Nunca consegui vê-lo, mas sabia que ele estava ali. Ele explicava o que eu estava a observar e disse-me que aquele lugar era um centro de orientação. Nunca me passou pela cabeça questionar as suas palavras. Naquele momento, em que estava numa cirurgia ou talvez tivesse sofrido uma reação alérgica que resultou na minha morte, isso nem sequer me passava pela cabeça. Eu estava completamente absorvido no que via. Apenas escutava e observava. Havia 2 pessoas sentadas em cada uma das mesas, que se estendiam até onde a vista alcançava. Um guia instruiu-me a ir até lá e olhar para dentro do primeiro túnel. Quando olhei, vi estrelas, planetas e galáxias. Foi uma experiência absolutamente mágica. Ele explicou-me que aquele era o túnel por onde as pessoas passam quando morrem. Depois, pediu que olhasse para cima, à esquerda, em direção à porta seguinte. Ao fazê-lo, vi um homem a atravessar a porta. Ele segurava o peito com o braço direito, e o guia contou-me que ele tinha morrido de ataque cardíaco. O homem parecia atordoado e muito confuso com o que estava a acontecer. De imediato, uma mulher que estava à frente daquela porta aproximou-se dele, pegou-lhe nas mãos e sentou-se à sua frente numa das mesas. Embora estivesse demasiado longe para ouvir o que ela dizia, via que conversavam. O meu guia pediu-me que observasse o que aconteceria. Aos poucos, a aparência do homem começou a mudar. Ele parecia ter cerca de 80 anos ao atravessar a porta, mas, enquanto conversava com a conselheira, foi rejuvenescendo até aparentar cerca de 20 ou 30 anos. Quando a conversa terminou, ele levantou-se, dirigiu-se para a direita da mesa, desceu 3 degraus de uma escada de mármore e seguiu para um jardim. Vi tudo com clareza. Era um jardim tão maravilhoso que fez-me compreender porque tantas pessoas o descrevem como algo celestial. Do outro lado, os jardins eram absolutamente deslumbrantes, mas tão difíceis de descrever que palavras não fazem jus à sua verdadeira beleza. Era como se estivessem vivos. Quando o homem desceu os 3 degraus e entrou no jardim, havia muitas pessoas à espera dele. Abraçavam-no, beijavam-no e diziam coisas como: "Fizeste um trabalho incrível. E estiveste muito bem. Bem-vindo de volta à casa." Foi como uma celebração pelo seu regresso. Por vezes, algumas pessoas não precisam de orientação, pois têm uma ligação mais forte com o outro lado. Isto acontece especialmente com crianças, que, ao fazerem a transição, não necessitam de um orientador porque já pertencem àquele lugar. A orientação é mais importante para aqueles que viveram vidas longas e acabaram por esquecer de onde realmente vieram. A cena era fascinante e difícil de descrever em toda a sua plenitude. Ao olhar novamente para os corredores, vi muitas pessoas a atravessar os túneis. Os conselheiros levantavam-se constantemente para ajudar essas almas, trazendo-as de volta às mesas para as orientar. O próximo lugar para onde o meu guia me levou ficava sob um edifício greco-romano com colunas brancas dispostas em círculo e uma cúpula magnífica no topo. O guia explicou: "É aqui que planeamos as nossas vidas. Antes de cada vida, passamos por um processo de planeamento com os nossos guias principais." Disse-me também que a vida não é um acaso aleatório, mas algo que tem um propósito e uma razão. Assim que entrei, vi uma mesa com 2 pergaminhos. Um deles tinha uma fita azul e o outro uma fita vermelha. Não fazia ideia do que significavam até que o meu guia explicou: "Estes são os teus pergaminhos, onde estão escritos os pontos principais da tua vida. Por exemplo, onde vais morar, quem serão os teus pais, qual escola ou faculdade irás frequentar, como será a tua carreira,
se terás muito ou pouco dinheiro. Tudo isto está planeado antecipadamente nesses pergaminhos. Peguei no pergaminho azul e abri-o sobre a mesa, mas, quando tentei lê-lo, ele fechou-se sozinho. O meu guia disse que não tinha permissão para o ler até terminar esta vida na Terra. Ele queria mostrar-me que as nossas vidas não são acasos e que cada detalhe é planeado com um propósito específico. De seguida, levou-me para um campo rodeado por belas montanhas e colinas. De repente, vi vários animais a descerem de uma dessas colinas. O meu guia explicou. Cada animal que amaste ou que alguém já amou está aqui, deste lado. Lá, vi 2 dos meus cães e 2 dos meus gatos a correrem e brincarem. Todos os animais estavam juntos, felizes, à espera que os seus donos na terra viessem buscá-los. Foi um sentimento de amor indescritível, ver aqueles animais livres, felizes e em perfeita harmonia. A última coisa que aconteceu foi que o meu guia me levou para outro campo, onde um homem extremamente brilhante se aproximou de mim. Ele estava a cerca de meio metro de distância, mas a luz dele era tão intensa que não consegui ver o rosto. Vestia uma túnica branca com uma faixa vermelha na cintura. Ele levantou as mãos e disse: "Deves dizer a todos que a morte não existe." No momento em que ele disse isso, acordei no hospital com vários médicos à minha volta. Estive clinicamente morto durante 6 minutos, mas toda a experiência parecia ter durado cerca de 2 horas. Esta vivência é agora uma parte tão importante da minha vida que sinto a necessidade de partilhá-la com todos os que queiram ouvir.